tarde a todos. É uma satisfação recebê-los aqui, Dr. João, Stefan, para discutir um tema tão importante, né? Que é como avaliar tecnologias em saúde com desfechos alternativos, que acho que é um desafio que a gente tem em qualquer ambiente, qualquer avaliação de tecnologias de saúde, principalmente quando a gente entra nesse campo da medicina especializada, né, onde a gente precisa ter um olhar multifatorial para chegar na precisão, né, estou sendo redundante, mas a precisão do tratamento para aquele paciente, que precisa ter o melhor tratamento possível e o menor número de efeitos adversos para conseguir ser tratado, né. E a medicina, os medicamentos, eles também vêm evoluindo para essa precisão, né. A gente vê mais e mais estudos clínicos trazendo medicamentos para cânceres raros, para doenças raras, enfim. E acho que é um tema muito importante de começar a ser discutido com mais profundidade, né? Porque o valor que a gente vai encontrar para esses tratamentos está justamente nos desfechos alternativos que não são comuns e não são fáceis de ser utilizados. Então, eu passo a palavra a vocês, não sei quem quer começar a discutir. Stefan. Alô, bom, muito obrigado. Fato que nós estamos vivendo um novo momento em medicina. É uma medicina que se tornou muito mais assertiva, por exemplo, eu identifico melhores os alvos, as respostas passaram a ser muito mais impactantes e a toxicidade diminuiu. Mudou provavelmente nos últimos 20 anos, ou certamente nos últimos 10 anos, nós aprendemos mais em medicina do que a soma da medicina até hoje do ponto de vista de precisão. Eu gosto de fazer alguns reparos e alguns ajustes, às vezes, na discussão. Hoje, e inicialmente se falava muito na medicina de precisão, porque eu entendia que eu conhecia o alvo terapêutico. A gente faz isso há bastante tempo, viu? Um câncer de mama que era receptor hormonal positivo, eu já tinha um alvo. Mas esse termo ele passou a ser mais adequado a partir do momento que esses alvos se tornaram muito mais precisos e eu passei a ter uma alternativa muito melhor de terapias. Isso começou na oncologia, mas a gente tem em várias áreas da medicina. Mas mais importante do que a medicina de precisão, talvez seja o conceito de medicina personalizada. Porque ela envolve a medicina de precisão, só que ela tenta capturar questões fenotípicas também. Por exemplo, não adianta eu dar um tratamento para um paciente que é semanal e ele mora a 800 quilômetros da cidade. Ele não vai conseguir fazer. Então, isso também tem que ser capturado. Também não adianta eu dar um comprimido que o paciente não tem como comprar. A questão de acesso também faz parte da mensagem da precisão. Portanto, eu não tenho só o alvo identificado, mas eu tenho a viabilidade de oferecer essa personalização terapêutica. E sobre a questão de utilizar desfechos intermediários, também é um tremendo desafio. E eu talvez classificaria em dois aspectos. O primeiro, eu tenho que fazer um tratamento epidemiológico, estatístico, suficientemente sofisticado, que ele diminua as incertezas. Porque, obviamente, se eu tiver um desfecho duro, como sobrevida global, qualidade de vida, a resposta está dada. Mas, frequentemente, eu não vou conseguir fazer isso. Se eu tenho, por exemplo, uma droga extremamente importante para uma doença rara, eu não vou nem conseguir randomizar um grupo para não recebê-la. Não tem como fazer isso. Porém, identificar uma forma de eu mitigar as incertezas com um tratamento estatístico adequado é o primeiro passo. E poder entregar para os órgãos regulatórios essa ferramenta e essas ferramentas que permitam análises melhores. E a segunda questão é identificar quais são os desfechos intermediários que realmente vão ser robustos do ponto de vista clínico. Porque se eu não endereço a pergunta certa, as respostas vão vir erradas depois. Então, reconhecer quem eu vou conseguir beneficiar e trazer mudanças significativas na vida dessa pessoa vão ser elementos que vão ajudar a tomar a decisão e aí sim poder entregar. Mas, enfim, isso é só para poder conceituar um tema que, evidentemente, tem uma complexidade muito grande. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra. O meu português é um português mais difícil, eu vou falar mais devagar porque creio que se percebe melhor. E eu vou pegar também em conceitos e na clarificação dos mesmos, porque eu acho que é o melhor ponto de partida. Antes de encontrar soluções, é tentar encontrar uma linguagem comum onde todos possamos estar confortáveis. E então eu partilho muito essa ideia. Medicina de precisão é aquilo que a medicina faz desde o início.
há um indivíduo que é único, uma pessoa que é única, e há mais players, não é? E, portanto, essa relação é sempre personalizada, personificada e de precisão, quer-se. Portanto, esta ideia mais recente, nos últimos 10, 15 anos, de uma medicina de precisão que tem por base alvos moleculares, é, creio eu, fundamentada na ideia de que o valor da medicina de precisão e o valor económico da medicina de precisão é diferente da outra medicina de não precisão. E não há uma medicina de não precisão. E este é um conceito que não é naif, é uma ideia que se está a tentar crescer, que não é naive, porque se tem esta perspectiva de que o valor para a sociedade da medicina de precisão e para o indivíduo é maior. E isto é um problema de base. Porque claro que há um valor enorme desta dita medicina de precisão, que não basta ter alvos moleculares, tem de ter um mecanismo de ação associado a um alvo molecular, e isso explica alguns dos falhanços dos últimos 10 anos na medicina de precisão, porque não é suficiente encontrar o alvo, é preciso compreender o mecanismo de ação do alvo, e daí a perspectiva mais atual seja trazer a abordagem fenotípica clássica do desenvolvimento de medicamentos para esta nova área, porque se crê que o modelo híbrido seja mais promissor. Mas então temos esta ideia, não é? Que a medicina de precisão tem um valor diferente. Mas depois ela também não está aí para todos, não é? Porque a medicina de precisão é muito associada a duas áreas. Eu acho que temos de mudar essa linguagem. As duas áreas é oncologia e doenças raras, algumas oncológicas. Ora, nas doenças raras, nos Estados Unidos está melhor estudado, porque tem melhores dados epidemiológicos, mas todas elas são 10% da população. Uma doença que afeta 10% da população não é rara, não. Verdade? Depois, para 90% delas não há nada em pipeline. 80% dessas doenças raras têm a capacidade de comprometer gravemente a vida ou causar a morte. E, portanto, há aqui riscos. Há um valor enorme, mas há riscos. Os riscos de não é interessante ter medicina de precisão para todos estes. Provavelmente nem é possível de desenvolver do ponto de vista de investimento e chegar a todos. Então nós vamos ser imprecisos na precisão que queremos ter. E, portanto, um bom ponto de partida é encontrar uma linguagem, para terminar onde eu comecei, conceitos comuns, reconhecer o mérito, porque isso nos ajuda a desenvolver, ter novos modelos, mas as fragilidades também, porque se não falarmos delas agora, mais tarde vamos ter um preço muito grande a pagar para a sociedade. É uma discussão sempre muito difícil, e eu acho que ela demora a acontecer justamente por essas questões e por usos e costumes, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de medicamento, investimento, né, para desenvolver o medicamento, e como é que ele vai ser avaliado, no caso brasileiro, o uso da avaliação de tecnologia em saúde já está na precificação. A CEMED usa, a nossa Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, isso. E para a gente chegar num uso de um desfecho alternativo, intermediário, a gente vai ter que ter socialmente uma mudança de cultura muito grande, né? Como é que vocês veem isso? Qual seria a importância do uso desses desfechos alternativos para o nosso pipeline futuro aí de tratamentos que a gente pode ter à mão? Pois então, eu não tenho dúvida também que nós vamos ter que nos desprender daquela avaliação de tecnologia tradicional que só olha para desfechos duros. Primeiro que pode demorar para acontecer. Vamos lá, nós tivemos uma experiência importante. Na pandemia, nós precisamos acelerar processos porque as pessoas estavam morrendo. Agora, e a gente adota desfechos intermediários historicamente. Ninguém vai imaginar que um medicamento para osteoporose eu só vou poder aprovar depois que eu provar que ele diminui fratura. Se ele diminuir a osteoporose, eu já estou feliz. É razoável isso. Ou glicemia. Eu não preciso esperar mudar a mortalidade para saber que eu não posso deixar em 800 a glicemia de um paciente. Portanto, alguns desfechos têm uma forte correlação e eu posso desenvolver algoritmos e formas de tentar aproximar esses desfechos intermediários de desfechos duros. Alguns são fáceis, outros talvez nunca se chegue lá. Mas é verdade, eu só vou conseguir
emplacar isso, e eu tenho participado de um fórum da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia. Nós temos um grupo, um task force, e agora, para o ano de 2025, será publicado no Valiant Health um statement especificamente desenhando o que nós vamos propor para reduzir as incertezas usando métodos estatísticos e fazendo uma agenda muito prática do ponto de vista de regulação, que vão explicar quais são os desfechos que eu espero. Portanto, não é só quanto que aquele desfecho vai ter relação com um desfecho duro, mas com robusto ele vai ser clinicamente relevante. Também, senão não me adianta. Se eu vou reduzir em poucas horas a ocorrência de um desfecho, pouco adianta. E isso é importante porque, só para ter uma leitura, assim, ó, tem um levantamento publicado no Lancet ano passado, onde se pegou quase 50 aprovações baseados em desfechos intermediários. Quase a metade não se traduziu em ganho prognóstico depois de 5 anos. Ora, eu tenho que, portanto, desenvolver formatos de saber quem são os 50 que se traduziram. E aí eu não gasto energia, e como bem colocado pelo professor João, o recurso que poderia estar alocado em cenários onde eu posso mudar a vida das pessoas. Não estamos discordando muito, não sei se isso é bom ou mau, para aumentar aqui o interesse de quem nos está a ouvir. Mas sim, não discordo nada. Vou dar um pouco uma visão complementar, mas na mesma linha. São tempos muito interessantes, muito desafiantes, porque ninguém está de acordo. E quando ninguém está de acordo, significa que há um potencial de encontrar consensos. E esta é a altura. Se todos nós, os diferentes players, a indústria, as associações dos doentes, os profissionais de saúde, onde o médico aqui tem um papel decisor talvez mais marcante, o financiador ou o pagador, então daqui por 20 anos isto é uma confusão. Dar alguns exemplos. Se nós pegarmos em desfechos alternativos, 3 só, para não ocupar muito tempo, o caso do colesterol, o caso da glicémia, para que todos compreendam sem complicar, e o caso da sobrevivência livre de progressão na oncologia, se colocarmos várias agências de avaliação de tecnologias, vários governos, vários dos outros players que eu falei, encontraríamos opiniões muito distintas. Nem todos podem estar certos, nem todos podem estar errados. Isto é um aspecto. Portanto, nós temos de encontrar algumas âncoras, alguns pontos de consenso, para começar a trabalhar aí e fazer disso exemplos. Depois há uma outra face do problema, que é a indústria, e aqui mais do que a indústria, a Big Pharma, apesar de ser uma indústria extremamente competitiva, extremamente tecnológica, tende a incorporar pouco risco. É conservadora, economicamente falando. O que é que eu quero dizer com isto? Também deste player, a indústria, é enorme, tem de estar mais disponível para o risco. E para correr riscos em ter os seus produtos avaliados com desfechos alternativos e ter consequências se eles não provarem o que todos acreditávamos que provavam. E nós também não estamos aí. Não é uma crítica, é o que é. E um terceiro elemento que tem de ser chamado aqui a esta discussão é um bocadinho isso que falou. Os modelos que nós temos não vão servir. Não é no futuro, é no presente. E para nós adiarmos isto e encontrarmos alternativas, é estarmos basicamente a adiar decisões. E seguramente que um dos elementos destes novos modelos são estes dados de vida real. Não sei se chama aqui assim ou não. Que ainda hoje de manhã ouvi já várias palestras e que têm, obviamente, um potencial enorme e imensas, eu ouvi hoje, pegadinhas, não é? Portanto, desconfianças, não é? Isso é um caminho, eu conheço um pouco o caminho europeu, nomeadamente dentro da Agência Europeia do Medicamento, mas que está a ter imensos fracassos, não é? E se este é um elemento que vai fazer parte do futuro, então temos de começar com riscos, ou seja, todos estes players, a começar pela indústria, têm de estar disponíveis numa fase experimental a correr riscos, senão
nós vamos adiar isto 20 anos, e 20 anos é muito tarde. Eu posso acrescentar um ponto, gosto muito quando trazem essa questão. Nós temos uma expressão aqui no Brasil que a gente diz que o pau que nasce torto, até a cinza vai ficar torta depois. Significa que nós realmente, a origem do problema nós temos que reconhecer. Se gasta muito para desenvolver novos produtos. Tá? O payback daquele produto que deu certo ele é muito alto. Tem publicações que dizem que são, para cada dólar investido num blockbuster desses, o retorno do investidor é $14. É uma indústria que tem um retorno muito grande. Então, são números, novamente. A gente pode fazer uma reflexão se tem sentido ser tanto. E talvez tenha que haver uma regulação. Há autores que propõem, olha, se vão gastar $1 bilhão para desenvolver o produto, pode parar, nem faça. Porque vai fazer com que ele tenha um preço que seja impagável. Seja impagável para a maior parte das populações, para a maior parte dos países, definitivamente para o hemisfério norte do mundo, pode ser que sim, mas para o hemisfério sul, definitivamente não. E mesmo quando pega um país como o Brasil, onde só 20% das pessoas têm plano de saúde, ele está gerando um plano de saúde com um preço que exclui os vulneráveis. Que daqui a pouco ninguém consegue mais pagar mensalidade, é muito pouco. Então, não há dúvida, o modelo Fee for Service ele precisa ser reinventado. E o modelo de precificação, não só quando se investe no medicamento tem que ser repensado, mas o modelo de precificar, hoje no nosso país, é transparente, a CEMED usa o melhor preço de uma cesta de 9 países, também talvez não seja o que a gente precisa, o que a gente possa. O nosso willingness to pay, a nossa disponibilidade, a nossa disposição para pagar, ela não é compatível com o recurso que nós temos. Eu apresentei um trabalho ano passado em Boston, que ficamos muito felizes, foi premiado, foi o primeiro lugar, onde nós fizemos uma correção, todas as drogas novas para câncer de mama, e nós fizemos a correção cambial, econômica, do ponto de vista inflacionário, do ponto de vista de crescimento de PIB. Enquanto o nosso PIB cresceu, em questão de 15 anos, em torno de 25%, 27%, 28% naquela área, a inflação médica foi 173%. Quer dizer, a tecnologia ela encareceu muito antes da gente poder enriquecer. Então não cabe no nosso orçamento. Ora, quando se fala em compartilhar o risco, também não pode ser só uma estratégia de entrada de mercado. Ela tem que ser uma real compartilhamento. Talvez eu dizer assim, olha, vocês querem gastar $1 bilhão para desenvolver um produto? Então vamos dizer assim, eu tenho $1 bilhão, eu quero que você resolva um problema da malária, da dengue, ou de uma doença rara específica. Não tem problema. Mas esse é o orçamento. Se vocês conseguirem com menos, está aí o lucro, até porque está pré-vendido, não precisa depois gastar dinheiro com marketing, o resto está resolvido. Agora, se passar disso, o risco é teu também. Percebe que isso sim é uma indústria que vai compartilhar um pouco mais do risco, porque nós estamos falando de saúde. Entende que trabalhar com uma margem de um payback de $14, ela pode ter sentido para o acionista, mas para quem é o doente que precisa do remédio, não tem lógica. São vários elementos aqui colocados na mesa, né? Eu tive recentemente numa discussão muito interessante lá em Viena, onde a Europa toda preocupada com o que está por vir, né? Com é que Viena tem muito mais dinheiro do que nós aqui no Brasil, ou menos, eu não sei exatamente. Eram os pagadores europeus querendo saber como resolver alguns problemas, né, que foram citados aqui. Primeiro que para desenvolver a droga hoje é $1 bilhão e 800 milhões. Já não é mais $1 bilhão. Né? Então a gente já está quase no dobro desse valor. Segundo que a gente vem desenvolvendo estudos clínicos no mundo, 45% dos estudos que rodam são para drogas, para doenças raras, onde você vai ter um N de pacientes, um N de consumidores muito pequenos, né, usuários, consumidores é uma palavra fora de lugar, e você vai ter um produto geralmente feito numa planta no mundo inteiro, para ter uma logística global, e o retorno, obviamente, para pagar o desenvolvimento, né, lembrando que uma média de cada 100 moléculas, uma chega para ser vendida, dá um retorno de $14, porque o medicamento de hoje está pagando o de amanhã. Né? Então, acho que o desafio colocado aqui é grande. Mas uma coisa interessante que o Dr. João falou e mencionou, é uma cultura que a gente acho que aprendeu muito pós-pandemia, né? Aprendeu não, começou a falar, que é usar dados de vida real. Né? A gente precisa também fazer um enforcement para a gente ir para esse caminho. Né? E as vacinas trouxeram isso. Né? Quantos dados de vida real a gente teve num produto que foi desenvolvido num tempo recorde, estudos clínicos não usuais, vamos dizer assim, e que teve uma cobertura enorme. Né? Vocês acham que esse é um caminho, e reforçando a fala do Dr. João?
Sim, eu acredito que, pelo menos no nosso tempo de vida, somos todos jovens, não é? Mas claro, vai ser marcado por uma vida pré e pós-pandemia. E isso aplica-se também a esta área. Mas há alguns pormenores. A tecnologia estava lá, não é? E a indústria, de forma fantástica, respondeu de forma acertada ao repto. Existe essa, sim? Ao desafio, sim. E isso criou, durante um tempo, um capital de confiança que já passou. E aí a indústria falhou. É uma perspectiva pessoal. Ou seja, a indústria teve ali uma lua de mel, porque fez muito parte da solução, deu respostas, e a sociedade como um todo criou este capital de confiança. Deveria ter aproveitado para manter. Tinha sido uma oportunidade de ouro, na minha opinião. Agora estamos em níveis parecidos, mas o mundo mudou. Mas a tecnologia também mudou. Se nós olharmos, eu vou falar dos Estados Unidos porque acho que é o mercado mais próximo do Brasil. Quer dizer, o Brasil identifica-se muito com os Estados Unidos e não tanto com a Europa, é a minha ideia. E se olharmos então para o mercado dos Estados Unidos, desde de uma das alterações dentro da FDA, que acho que é de 2012, com a introdução da IFSA, que cria a designação de inovação disruptiva, não é? E se olharmos o que é que aconteceu nestes últimos 14 anos, desde essa altura, 40% dos medicamentos são medicamentos que têm a designação órfã e com potencial de serem classificados como este breakthrough therapy. E é perverso da própria parte da autoridade, neste caso da FDA, porque não obriga a demonstração de valor acrescentado. Então, claro que se eu for da parte do investidor e da indústria, eu quero estar naquele filão. E isto depois tem um preço a pagar do outro lado. E nesta perspectiva, eu acho que os modelos têm de evoluir para incorporar aquilo que eu falava há pouco, que são, são os dados de vida real. Mas há também aqui um conceito estranho, porque um princípio económico base é do custo de oportunidade, o que significa que tem sempre comparativamente a qualquer coisa, seja uma ou várias. E a indústria criou a ideia dos dados de vida real. Criou-os há 20 anos, quando percebeu que este modelo de desenvolvimento de medicamentos não é mais sustentável. Não posso ter, neste momento são em 2 mil milhões, mais ou menos, o custo de desenvolvimento de um medicamento, sendo que 90% falham já em fase de ensaios, dos quais 20% é culpa da indústria porque é uma má estratégia, mas a maior parte é erro de desenvolvimento, 40% a 50%. Mas recentrando, o conceito de dados de vida real não foi criado pelas agências, não foi criado pelos médicos nem pelos pacientes, foi criado pela indústria. Na perspectiva de que com dados de vida real iriam conseguir demonstrar o valor do seu produto. E bem, mas tem um pormenor. Isso vai ter sempre de ser comparativo. Quem faz opções tem sempre de comparar com outra coisa. Não podem ser os dois melhores. Mesmo com dados de vida real, há um que vai ser melhor e há outros que não vão ser tão bons. E ninguém quer arriscar nisto. Portanto, temos de entrar numa perspectiva de transparente. Os dados têm de ser bons. E o que é que são dados bons? Bom, levávamos aqui a uma outra conversa. Mas alguém vai ficar melhor e alguém vai ficar menos bem. Eu tenho uma história que é interessante, que eu estava em casa e o meu filho, o mais jovem, o pequenininho, ele tinha uns 10 anos na época, 9 anos na época, ele encontrou um pendrive em cima da minha mesa. E estava com um amigo e o amigo perguntou o que é isso. E a resposta dele foi devastadora para mim. Ele assim, é uma forma que eles usavam para transportar dados antigamente. Aquilo, eu me senti um dinossauro, na verdade. Porque como assim, antigamente transportavam um pendrive muito presente na minha vida? Mas quer dizer, nós temos uma geração que trabalha com informação com muito mais rapidez. Ora, há 15 anos atrás, 5 ou 10% dos dados de hospital eram digitais. Imagina. A
A gente prescrevia no papel. Hoje, 99% dos dados são digitais. Então, a possibilidade de extrair informação é uma obrigação, não uma opção. Nós temos que extrair dados daí. Até para poder retroalimentar o sistema com informações novas. É verdade, também participei de um fórum uma vez no Senado, onde nós tínhamos um grupo de diabéticos, um grupo de asma e um grupo de autistas, certo? Pais de crianças com diabetes, com asma e com autistas. E os 3 grupos no Senado, no Brasil. Eu tentando argumentar que, olha, se eu tenho um recurso finito, nós temos que escolher quem é o primeiro que senta na cadeira. A população não está preparada para entender aquilo. Eles imaginavam que não. Multiplica a cadeira por 3, aumenta, põe um em cima do outro, mas não tem como alguém ser priorizado ou não. O fato é que nós estávamos mal representados dentro da política por pessoas que tivessem treinamento suficiente para entender que a nossa tomada de decisão hoje com um recurso muito finito significa abdicar de algumas coisas. E eu quero dar uma perspectiva muito numérica. Assim. Hoje no Reino Unido, que é uma espécie de benchmarking de saúde para o Brasil, se gasta literalmente 20 vezes per capita o que nós gastamos no Brasil. Ora, como é que eu vou usar o mesmo sistema como modelo? Não dá. Não tem 20 vezes per capita. Não tem como, nós vamos ter que mudar o processo. Então, evidentemente, nós esgotamos o modelo vigente. Tá? Dados de mundo real tem um problema prático. Tem que ver se quem quer explorar ele está disposto a ter alguma forma de devolver aquele investimento que foi mal usado. Você está me vendendo um produto específico que me diz que eu tenho 30% dos pacientes vão ter uma resposta ótima. Mas depois do dado mundo real mostra que é 10%. O que eu vou fazer com essa diferença? Vai haver um compromisso de voltar e um payback? Eu não acredito, mas vai ter alguma maneira de organizar. Aí a gente desaba em desafios até logísticos. Não tem gente que vai medir adequadamente. Aí a pessoa que estava responsável por esse setor já trocou de setor. As medidas vão ser questionadas. Quer dizer, necessita uma reengenharia no sistema que vai do primeiro à segunda, terceira, quarta, quinta camada. Essa captura de informação ela vai demandar sofisticação, mas pelo menos nós temos um combustível, que é a necessidade de mudar. Com certeza. Só mudando, fazendo um parênteses aqui, hoje de manhã a grande discussão do nosso grupo era o que é pendrive, porque a gente tinha que trazer as palestras aqui em pendrive. E a gente até brincou, tirando uma foto e colocando nas mensagens. Mas, voltando à Viena, né, teve uma palestra de um ex-analista do NICE, muito interessante, que ele falou que ninguém estava preparado para os biológicos. Todo mundo sabia que a onda ia vir, mas ninguém estava preparado. Né? E eu estou falando com cabeça de... Fui regulador muitos anos. E foi um soco na cara de todo mundo teve que correr para se adaptar. Agora a gente está na era das terapias avançadas, gênicas. Todo mundo sabe que um pipeline está por vir, ninguém está preparado. Né? E a gente está falando de NICE, né? Puxando a fagulha aí do Reino Unido, são quem mais discutem isso profundamente, seriamente, e fazem escola. Né? Pensando em desfechos alternativos, em medicina especializada, a gente está preparado para usar desfechos alternativos? Como é que a sociedade encararia isso, os reguladores e os pagadores olhariam? Eu acho que nós vamos ter que pacificar termos que não estão muito claros para nós ainda. Então vamos lá, como é que eu vou mitigar as incertezas, quanto eu preciso de desfecho? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas deixa eu colocar e eu vou passar a bola para o João, porque vai entender bem isso. Quando se começou a discutir a questão dos biológicos, no primeiro momento começaram a surgir uma alternativa que eram os biosimilares. Né? Olha, a resistência construída ao redor dos biosimilares foi gigantesca. Eu estive em Portugal, lá em Coimbra, e aí um colega chegou e disse assim, eu não sei que vocês no Brasil estão discutindo, a gente há 10 anos faz isso aqui, nunca teve problema, isso aqui nunca foi nem questionado. Estão criando um problema que nós não tivemos. Quer dizer, uma experiência de 10 anos que nós pegamos emprestado e dizemos, olha, realmente... E é fato, o fato de eu ter um biosimilar, ele motivou o mercado a segurar, puxar o freio, a melhorar um pouco a negociação, diminuir preço, e não tinha muito sentido mesmo eu ter drogas que eram com respostas rigorosamente iguais, e eu imaginar que tem desfechos clínicos. Podia ter uma negociação melhor e outra, podia ter uma logística melhor e outra, mas não um desfecho clínico. Usar o desfecho intermediário...
ele é legítimo, desde que se possa entender a incerteza. Eu acho que todo paciente deve saber que nós vamos eventualmente propor alguma coisa com um desfecho intermediário. Aliás, é o que as publicações têm proposto. Eu tenho que, na hora de entrar num tratamento, dizer, olha, eu não tenho certeza se isso vai melhorar a sua vida. Nós estamos falando em intervalo de progressão, nós estamos falando em diminuir um marcador, nós estamos falando em induzir uma resposta biológica completa. Eu posso entender que dá para acreditar nesse desfecho, mas eu posso estar errando. E cada vez mais, a partir do momento que nós vamos ilustrar o paciente adequadamente, eles têm que participar dessa decisão. Uma vez mais, concordo. Vou dar uma perspectiva um bocadinho só mais complementar. O que é um desfecho alternativo? Nós estamos muito agarrados às coisas, uma vez mais, que achamos que conhecemos. Mas um desfecho alternativo pode ser coisas muito distintas. Vou pegar nas doenças raras e na oncologia, porque representa 62% do pipeline, mais ou menos. Um desfecho alternativo pode ser aquela pessoa que passou a conseguir voltar a tomar conta dos netos 2 vezes à semana. Aqueles pais tiveram mais horas de trabalho. Houve uma felicidade naquela família. Isto é um desfecho alternativo. A relação daquele casal foi melhorada. Consumiram mais, foram fazer uma viagem. Criaram riqueza para a economia. Isso é um desfecho alternativo? Claro que não estamos aí. Mas esta ideia do valor, de pagar pelo valor, implica repensarmos o valor. Mas se nós nem temos um modelo para pensar o que é que seja, como é que falamos de desfecho? O caminho é longo, mas há uma oportunidade agora, que não vai estar lá daqui por 20 anos, para repensar o que é que são desfechos alternativos. E em relação à pergunta específica das terapias avançadas, e aqui acho que estamos a pensar em duas, as celulares e as génicas, não é? Estamos todos assim a varrer para debaixo do tapete, não sei se é essa a expressão. Porquê? Porque são poucos. Não são. Não vão ser em muito breve trecho. E falta aí uma área, que é da nanotecnologia, da robótica, que vai ter um exponencial nos próximos 5 a 10 anos. E, portanto, uma vez mais, estamos a cometer o erro de termos modelos que são aplicáveis só ao Reino Unido, por exemplo, quer dizer, nem para dentro dos outros países da Europa, que não dá para pensar que é one fits all, porque é demasiado tonto, e um modelo não vai servir para as várias opções que temos de julgar. Então temos que começar por encontrar pontos de confiança e testar, fazer experiências, não é? Isto implica a aceitação do tal risco que eu falei, que ao fim e ao cabo ninguém quer. O pagador não quer, seja ele o Estado, seja ele, como vocês chamam, não é segurador, é o privado, seja a própria pessoa, quando a própria pessoa é copagadora, porque não tem esta cultura, não é? E, portanto, só para terminar, para não tirar muito tempo, de todos estes agentes, há um que é mais de mudança, que é a indústria. Portanto, o ponto de partida para transformar tem de vir sempre da indústria. E tem de fazer isto de forma séria e transparente, que é para voltar a ganhar este capital e ser o player responsável que introduziu a mudança. É o que eu acredito. Eu gosto de contar muita história. Eu vou contar uma de consultório, então, tá? Eu atendi uma senhora de 97 anos de idade. Ela foi acompanhada do filho caçula dela, de 75, na consulta. E ela tinha um melanoma, uma lesão muito grave no rosto, muito grande. Então, e ela não falava, eu conversava com ela, ela não falava uma palavra. Mas o filho, que casualmente médico, se antecipava e respondia. Então eu me dirigi a ele, já que ela não falava nada. Eu expliquei, olha, meu caro, uma lesão muito grande, muito feia. Certamente cirurgia não vai dar, um procedimento cirúrgico que na idade dela não sobrevive, um pós-operatório muito ruim. Quimioterapia, o nível de incerteza nessa idade, a necessidade de produzir resposta inflamatória, tiram ela
de qualquer nível de benefício nesse contexto. Talvez, não é convencional, a gente possa fazer uma radioterapia higiênica e com isso ela viver mais. Foi a primeira vez que ela entrou, ela levantou assim, viver mais, doutor, o senhor está de brincadeira. Eu tenho 98, eu não quero viver mais, eu quero viver bem. Claro que foi uma expressão que eu usei para tentar minimizar um pouco ali o impacto negativo da situação. E por que eu gosto de contar essa história? Porque talvez a gente esteja perguntando pouco ao paciente o que ele quer de desfecho. A gente tem que saber se ele tem um câncer de pulmão avançado, se aquelas 2 semanas a mais de intervalo de progressão tem sentido para ele. Se ele quer, cada vez mais, ele precisa ou pagar uma mensalidade mais cara, ou botar do próprio bolso, ou litigiosidade, ou alocar recursos. Enfim, ele vai ter que se virar para conseguir um recurso que talvez ele não entenda que seja importante. Isso é fundamental, porque frequentemente, quando conversa entre colegas, não está muito claro para todo mundo qual é que é o ganho prognóstico adicional e muito menos qual é a relação de custo-efetividade incremental para cada intervenção. E isso tem que estar na mesa. E aí nós vamos poder chegar na decisão final. Porque senão, novamente, nós vamos estar entregando uma mudança de desfecho que pode, para aquele paciente, não ter sentido nenhum. São questões bastante intrigantes mesmo. O ganho de capital durante a pandemia, e eu estava do lado da indústria, ele foi muito efêmero, mas a gente sofreu muito também na pandemia. Porque, indústria, o que você vai fazer para tirar a gente dessa bolha que a gente entrou? A gente agora vive dentro de casa, sai de máscara quando sai, etc. E a gente, como associação, como Sinusfarma, a gente discutiu muito isso, porque a gente sofria diversos ataques. A nossa diretoria pensou em como aproveitar esse ganho de capital, aí quando veio a primeira vacina, etc., etc. E a gente resolveu fazer uma reunião com o Papa da publicidade no Brasil, vários prêmios em Cannes, etc. Ele olhou para a gente e falou, quem é que quer consumir um medicamento? Quem quer ficar doente? Vocês vão ter sempre uma imagem ruim, porque vocês atuam em doenças e as pessoas consomem o que vocês fazem sem querer consumir. Na verdade, no mundo ideal, elas não queriam estar doentes. Mas só um detalhe, porque a gente sofreu muito com isso e talvez a gente nunca ganhou todo esse capital. A gente ganhou exposição. E foi bastante interessante e realmente já dissipou tudo. Eu tenho certeza que o pouquinho que a gente ganhou de exposição, que nem foi de ganho de capital, subiu. A quantidade de vezes que eu ouvi a frase que a indústria já tem a cura do câncer, mas está escondida para não... Eu perdi o cálculo. E não tem como argumentar para as pessoas que não tem fundamento nenhum isso. A começar porque, quer dizer, curou o câncer e fez o que com essas pessoas curadas? Tu matou elas para não contar para ninguém. É isso? Quer dizer, é tão rebuscada essa teoria conspiratória, mas ela alimenta, e mais agora que o mundo está polarizado, essa questão conspiratória ela faz parte. Talvez a busca de resgatar uma boa imagem seja no sentido de diminuir as distâncias. Porque existe realmente uma distância assim, que, às vezes, as pessoas ficam com dificuldade de compreender. Por exemplo, pode parecer, para quem trabalha na área de precificação, muito razoável imaginar que o medicamento vai custar $10.000 mensais. Mas se a gente conversa isso com 99,5% da população, eles vão achar um absurdo. Eles não conseguem entender como é que pode custar isso. E quer dizer que se eu não puder pagar, eu vou morrer? É a frase que tu ouve também. Percebe que como existe toda uma narrativa que está fragmentada e ela tem que ser trabalhada. Sim. Agora, muito interessante, e voltando, acho que para o desfecho aqui da nossa conversa, a gente tem mudado um pouco esses conceitos. Quando as agências reguladoras, a FDA, a Agência Europeia, começaram a permitir registros com estudos clínicos mais precoces, eu acho que a gente está indo um pouco nesse caminho. Para medicamentos, especialmente para doenças raras, necessidades não atendidas. O Brasil hoje está alinhado a essas experiências. A gente tem 2 RDCs, a 204 e 205 da Anvisa, que já aprovaram medicamentos com estudos clínicos fase 1B. E tem muitos medicamentos que não vão sair da fase 2. Não faz sentido, não tem número de pacientes, enfim. Vocês acham que esse caminho começou a mudar a partir desse novo olhar? E, óbvio, vários medicamentos falham depois, porque eles estão ali em evolução. Eu vou dizer que está se tentando, mas acho que muito cedo para dizer que mudou. Eu diria que nós teríamos... Não que mudou, que começou a mudar. Pode começou ser um caminho, suspiro. mas eu não acho que seja um caminho linear. Eu acho que ele é muito mais granulado, tem mais granulação, vai ter mais opções. Eu vou colocar aí para eu deixar isso picando.
para outros debates é o seguinte: eu entendo que tu vai ter que desenvolver um medicamento, ele é caro porque gastaram 1,8 bilhões, etc. Mas o que explica, por exemplo, as drogas ampliarem as suas bulas e o remédio não ficar mais barato? No Brasil ele não fica. Ele até pode aumentar a margem de desconto para quem vai vender o produto, mas não chega no consumidor final. Entende? Por isso que existe essa distância, essa percepção de que, peraí, não vale o que estão pedindo. Porque, ora, se eu tenho uma droga que tinha uma indicação e a mesma droga, depois de 2, 3 anos, tem 30 indicações, teoricamente o payback foi muito antes. Eu não gastei 1,8 bilhão para cada uma das indicações. Eu deveria, sim, voltar para a planilha e reprecificar. Não baseado no melhor preço do mundo, porque, na verdade, aquele preço do mundo ele não é realista, ele é feito para registro e depois ele é praticado com descontos, porque são compras centralizadas. Mas a comparação para nós faz com que o nosso preço fique alto e a gente está pagando desconto, que é feito na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. Moral da história, se identifica falhas no processo e, por mais méritos que exista na entrega de produtos inovadores e o bom objetivo de pegar desfechos intermediários para acelerar o benefício para essas pessoas, eu preciso trabalhar nas incertezas, nas inseguranças e nesses pontos de interrogação que quem paga a conta não está resolvido. Eu acho que esse é um caminho inevitável, sim, e vai repetir, e não tem mal nenhum. Há situações bem definidas em que, obviamente, todos, em geral, a sociedade, vai ter de decidir com imensa incerteza. E que o melhor ponto de partida é ter um estudo de fase 1B ou 2 inicial, sim, nenhum problema. A questão é depois tentar perceber quais é que são as reais consequências disso. E aqui, uma vez mais, significa encontrar consensos sobre desfechos alternativos que não é para todas as doenças, têm de ser específicas de doenças. Mas não há outra forma. E queria deixar também para picando, não é? Não sei se é picando, mas vou pegar no exemplo da pendrive. Eu quando estudei medicina, sou jovem, não é? Mas tinha fotocópia, porque eu não podia comparar os livros todos, sim? E a fotocópia era cara. E, portanto, a informação para mim tinha duas coisas. Era cara e não era imediata. Tirar fotocópias de um livro leva muitas horas. Hoje em dia o mundo não é assim, não. A informação tem de ser barata ou percepcionada como tendo custo zero e disponível agora. E o mundo é também ele global, não há volta a dar. Se isto tudo é verdade, e se os modelos têm de ser diferentes, e se o mundo está polarizado, e está perigosamente polarizado, então nós vamos ter a muito breve prazo problemas de equidade e de revolta. E nós temos de antecipar isto. Porque isto pode cair em cima de todos nós e da indústria de forma perigosíssima. E se a indústria, como eu comecei, a Big Pharma pelo menos, não é assim tão disponível para o risco, porque quer ter sempre o controle, porque são empresas cotadas em ação e a cada 3 meses têm de dar contas, então também a indústria tem de pensar num modelo de negócio diferente para antecipar isto, porque isto é um problema global que eu antecipo que pode estar aí. Bom, esse é um debate sempre que fica quicando. Ficando, não é? A gente sempre vai ter oportunidade de continuar diversos assuntos que a gente começou a discutir aqui, mas acho que foi um debate muito rico, muito interessante. Agradeço a participação de vocês. E uma última frase. A gente precisa mudar cultura, não só de avaliação de tecnologias de saúde, não só de pipelines a ser lançados, não só de modelo de precificação e de pagamento. Mas ninguém quer discutir isso profundamente. Essa é a questão. Eu acho que esse é o cerne da questão. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.